Senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal para tratarmos do assunto de obrigações solidárias. Eu lembro que na nossa aula presencial, a aula passada foi muito boa, demoramos um pouco a encaixar a questão da solidariedade ativa, né? Mas depois, quando encaixou, foi sensacional. Eu vi que vocês realmente entenderam a matéria, de tanto a gente começar a praticar a repetitividade. Tanto é que hoje eu trago para vocês aqui a relação externa e a relação interna que nós já vimos na aula presencial, vimos também na aula presencial retrasada, né? Para passar, eu vou ler aqui por alto para a gente começar a aquecer aqui a nossa cabeça e chegarmos nas obrigações solidárias, né? Dos credores, e também o inverso que são dos devedores. Solidariedade ativa, solidariedade passiva. Nunca esqueçam daqueles bonequinhos, onde se identifica credor e devedor, vendedor e comprador, obrigação de dar, fazer e não fazer, obrigação de entregar, relação horizontal, vínculo jurídico, vínculo obrigacional. Nunca se esqueçam disso, porque isso vai trazer o raciocínio lógico do direito obrigacional para as outras matérias. Vamos chegar em execução de contrato, que é o inadimplemento do que foi pactuado na relação interpartes. Então, o básico do direito civil, falando de relação obrigacional, é o desenho dos dois bonecos. Tá? Eu falo dos dois bonecos, vocês já estão lembrados, porque a gente repete esse desenho de bonecos todas as aulas. Então, aqui, para lembrar, falando de obrigação solidária, eu tenho duas características, a relação externa e a relação interna. O que consiste a relação externa? Obviamente que eu não vou ficar detalhando muito, porque a gente já detalhou muitas vezes em sala de aula. A relação externa é a relação jurídica entre co-credores solidários e devedores ou co-devedores solidários. Cada credor solidário tem o direito de exigir do devedor o cumprimento integral da prestação, ao passo que cada devedor solidário deve adimplir por completo. Nós não estamos falando aqui internamente a relação entre os co-devedores e a relação entre os co-credores. Nós estamos falando aqui apenas de que se tem 3 credores e tem um devedor, qualquer um dos 3 credores podem cobrar esse um devedor. Se eu tenho 3 devedores e um credor, qualquer um dos 3 devedores pode cobrar um credor. Se qualquer um dos 3 devedores pagar ao credor, a obrigação já está satisfeita. Se qualquer um dos 3 ou 4 credores der a quitação para um devedor, já satisfaz a quitação dos demais devedores, tá? Nós não estamos falando da relação interna, e sim do cumprimento obrigacional entre eles. E aí eu não vou ler o exemplo, porque a gente já fechou. Relação interna é a relação jurídica entre os obrigados de um mesmo polo. Aí nós falamos do polo. Se temos polo ativo, temos 2 credores. Se temos polo passivo, temos 2 devedores. E aí a briga interna é a discussão entre co-devedores e discussão entre co-credores, tá? Então tá, entre os co-credores entre si ou entre os co-devedores entre si, que acabamos de falar. Cada co-devedor obriga-se a adimplir a sua parte da prestação total, enquanto cada credor tem o direito à sua parte da prestação. Avançando, obrigação solidária versus indivisibilidade. Marquei em amarelo porque é daqui que nós vamos partir. Foi daqui que nós sentamos e conversamos na aula passada presencial. Atenção, solidariedade e indivisibilidade não são sinônimas. A solidariedade é a responsabilidade de cada co-obrigado, que cada co-obrigado tem pela obrigação, seja como co-devedor, seja como co-credor. Tá? É o poder de exigir a prestação. Portanto, é a situação na qual há 2 ou mais credores, que é a solidariedade ativa, ou 2 ou mais devedores, que é a solidariedade passiva, sendo que cada credor tem direito à dívida toda.
Porque eles são solidários. Então, se eu tenho uma sociedade, eu divido as cotas por igual, o que o meu sócio recebe, eu tenho o direito de receber. Tá? Agora, vamos avançando. Se eu sou solidário e estou devendo a alguém, se eu pago 100% para alguém, eu vou cobrar o percentual que eu gastei dos meus co-devedores, dos meus sócios. Se eu tenho 2 sócios, eu vou cobrar, fico com a minha parte, cobro mais 2 partes para os outros 2. Se eu tenho mais um sócio, eu pago 100 mil, eu cobro 50 mil dele. Vai depender do caso concreto, porque eu paguei o 100%, tá? Então, vamos ler aqui o artigo 264, porque, na minha visão, a nossa turma está voando na matéria com relação a essa identificação. E eu fico muito satisfeito. Não é a questão da pressa, como a gente sempre conversa. É a questão de entender o sentido da coisa. Olha o que o artigo 264 fala. Há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com o direito, ou obrigado à dívida toda. Então, nota-se que cada co-credor ou co-devedor é visto como se único credor ou se único devedor fosse, cabendo-lhe o direito de, respectivamente, exigir a dívida toda ou responder pela totalidade do pagamento. Então, se eu tenho 3 devedores e um paga, beleza. Resolveu a situação. Os outros 2 ficam na sombra. Cabe ao que pagou cobrar dos outros 2 as cotas partes responsáveis por eles, de responsabilidade deles. E aí sim, nós temos aqui a relação interna. Se ligaram agora? Eu acho que está tudo ok entre a gente, hein? Beleza? Porque nunca se presume a solidariedade. Não pode se presumir a solidariedade. Em decorrência da regra geral das obrigações, sabe-se que, sendo o objeto algo divisível, e havendo pluralidade de credores ou devedores, cada um deles tem o direito a uma parte da prestação ou o cumprimento da parte dela. Entretanto, quando se fala em solidariedade, cada credor tem direito de exigir a prestação toda e cada devedor deve prestá-la integralmente. Logo, a menos que a lei a determine ou que tenha as partes convencionado, não haverá solidariedade. E aí, quando as partes convencionam, eu começo a tratar da questão do perdão. E a gente vai falar da solidariedade ativa, como nós falamos em sala de aula muitas vezes, e a gente foi debatendo, ninguém entendeu nada, depois alguns alunos entenderam, depois a maioria entendeu, depois todo mundo entendeu. Lógico, quem não foi, não entendeu, porque a gente esgotou bastante esse assunto. Com solidariedade ativa, consiste em pluralidade de credores. Olha o artigo 267. Cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Ou seja, se eu tenho 4 credores, o devedor paga ao credor 1 100% da dívida, considera-se cumprido o pagamento. Se o devedor 1 não repassar os percentuais para os outros credores, se o credor 1 não repassar, aí existe uma demanda interna de relação interna, onde os outros co-credores vão buscar o seu direito judicialmente. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Por mais que haja perdas e danos, a conversão em perdas e danos, ainda vai existir o efeito da solidariedade. Eu só estou lendo os artigos porque a gente explorou bem esse assunto em sala de aula. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Foi aquela brincadeira que nós fizemos em sala de aula. Vamos falar de remissão agora? O que é remissão com 2 S e o que é remissão com C cedilha? A remissão com 2 S
é aquela remissão de dívida, é o perdão da dívida. E a remissão com C cedilha é o abatimento da pena no direito penal. Então, não há de se confundir remissão com 2 S e remissão com C cedilha. No nosso caso aqui, nós estamos falando de remissão com 2 S. Obviamente que se eu tenho 4 credores, nós explicamos isso em sala de aula na lousa, desenhei, marcamos, 2 dos credores decidem perdoar a dívida do devedor. Eles precisam da anuência dos demais credores. Se os demais credores concordarem com o perdão da dívida, os demais credores somente receberão sua cota à parte. Tá? E aqueles 2 credores que perdoaram a dívida do devedor não receberá nada, exatamente nada. Agora, se um dos demais credores ou os outros 2 credores não quiserem, não admitirem, não aceitarem o perdão da dívida por esses 2 credores, aí os 2 credores que querem perdoar a dívida vão ter que pagar a cota à parte que seria de direito dos outros credores que não concordaram com o perdão da dívida. Lembrem do desenho que nós fizemos em sala. Eu coloquei o credor 1, credor 2, credor 3 e o credor 4. Os 2 credores do meio, demos o exemplo de R$100 mil, o valor hipotético. Os 2 credores do meio querem perdoar. Os 2 credores da ponta falaram, ok, então o devedor vai pagar 25 mil para um e o 25 mil para o quarto, para o primeiro e para o quarto. Caso o primeiro e o quarto não concordem, o devedor pagará o primeiro 25 mil, o devedor pagará o quarto 25 mil, o credor 2 pagará 25 mil para o credor 1 e o credor 3 pagará 25 mil ao credor 4, ou seja, os credores que perdoaram a dívida, que remiram a dívida, terão que pagar aos credores que não concordaram com a remissão da dívida, porque trata-se de credores solidários. Beleza? Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor a exceção pessoal oponível aos outros. Acabamos de falar. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge aos demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes sem prejuízo à exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer um deles. Isso trata-se de extensão do julgamento. Para finalizar, solidariedade passiva consiste na pluralidade de devedores. No mesmo modo de que o credor pode escolher de qual dos devedores solidários cobrará, sem que essa escolha implique em renúncia à solidariedade, ainda o pagamento poderá ser parcial, mas assim, se assim for, não haverá quitação da dívida nem extinção da solidariedade. Tampouco o fato de o credor ingressar em juízo somente em face de um dos codevedores resulta em renúncia da solidariedade com relação aos demais. O que tem que se fazer aí? A mesma regra vai se aplicar para a solidariedade passiva, quando se trata de relação interna, tá? Relação interna. No caso das demandas judiciais, como nós falamos aqui no final, o fato do credor ingressar em juízo somente em face de um dos credores resulta na renúncia da solidariedade com relação aos demais. Se o credor ajuiza ação contra um devedor solidário, esse um devedor solidário responde, mas caberá a esse devedor solidário a buscar seu direito pelo direito de regresso aos demais devedores, que também são solidários, mas não vai eximir a responsabilidade do primeiro devedor demandado pagar ao credor que demandou. O simples pagamento do devedor para o credor já satisfaz a pretensão do credor, mas não elimina a solidariedade dos devedores, cabendo ao devedor que foi condenado buscar solidariamente o recebimento da sua quota parte perante os demais devedores. Nós entendemos isso em sala de aula. Artigo 275. O credor tem direito de exigir a receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente,
a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuarão obrigados solidariamente pelo resto. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura da ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores, tá? O que quer dizer que, numa relação contratual de credor e devedor, solidário, falando de solidariedade, quem pagou já satisfaz a pretensão do credor. O credor sai fora e aí o devedor que pagou vai buscar seus direitos perante aos demais devedores. Beleza? O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Então, independente do credor exonerar a solidariedade de um, os demais ainda continuarão solidários entre si. Por quê? Se o credor recebeu o pagamento de um, já satisfez o interesse do credor, o credor sai fora. Tá bom? Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Então, se eu tenho 3 devedores e um dos devedores se impossibilita de cumprir a prestação por culpa dele, né? Um devedor A, por exemplo, tem um devedor A, devedor B, devedor C. Se por culpa de A não se cumpre a obrigação, A, B e C pagam, mas A, somente A, pagará perdas e danos, não B e C, porque A foi culpado na impossibilidade de prestação, no atraso da prestação. Então, por essa razão, ele assume a culpa de sua responsabilidade sem estender a solidariedade aos seus demais co-devedores. Beleza? Artigo 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pelas obrigações acrescidas. Portanto, relativamente ao pagamento principal, permanece a solidariedade de todos os co-devedores, enquanto no que diz respeito às perdas e danos, apenas o co-devedor culpado por isso responderá. Galerinha, por favor, muita atenção no artigo 279 e 280 do Código Civil. Muita atenção, tá? Por quê? Porque toda a responsabilidade de devedores, ou melhor, todas as responsabilidades de co-devedores são compatíveis à solidariedade. Porém, quem causar culpa da impossibilidade do cumprimento da prestação, ou quem for o causador do problema de atraso na entrega, se responsabilizará também por perdas e danos. Essa obrigação por perdas e danos não se comunica aos demais devedores solidários. É isso que vocês precisam entender. Beleza? Não deixem passar o artigo 279 e o artigo 280 do Código Civil são importantíssimos para interpretarmos e entendermos a extensão da solidariedade passiva, tá? Voltando, exemplo, temos devedor A, devedor B e devedor C. Por culpa de A, a entrega não aconteceu no prazo determinado. Logo, A, B e C são acionados judicialmente. A responsabilidade de A, B e C é responsabilidade solidária. Portanto, no objeto principal, há a divisão solidária. Todos respondem. Mas, em razão da conversão de perdas e danos por culpa de A vai responder não só pelo principal, mas também pela perdas e danos. A perdas e danos não se estenderá à responsabilidade solidária para os demais co-devedores. Isso é o que vocês precisam entender. Isso se confirma e se ratifica pelos artigos 279 e 280 do Código Civil. Beleza? Acredito que estamos aí alinhados com relação
ao conteúdo de solidariedade ativa e solidariedade passiva. Na próxima aula, caso permaneça dúvida com a visão desse vídeo, faremos um desenho na lousa explicando novamente a solidariedade ativa e também passiva. E aí, caso persista a dúvida na solidariedade passiva, faremos mais um desenho sobre isso e adentraremos mais nas profundezas dos solidários passivos, que são os devedores e codevedores. Tá certo? Obrigado aí, galera, mais uma vez. Estamos juntos e na próxima aula trataremos de avançar na matéria. Beleza? Obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima.